Nunca fugi de um bom desafio, então acho que é por isso que Deus me deu um rapazinho tão esquentado. Graças a Deus. É esquentadinho, mas é meu, né? Eu amo esse garoto. Boa noite, né? Desculpa, gente. Agitação, vida de pai. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. E poder, mais uma vez, contar com a misericórdia, com a graça do Senhor. Peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Atos, capítulo 9. Atos 9. Atos 9. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de contar uma breve história para os irmãos. É uma história, deu uma história. Eu já mencionei aqui outras vezes Crônicas de Nárnia e gostaria de mencionar hoje de novo. Enquanto eu preparava esse sermão, me lembrei de um personagem que é muito querido para mim, porque eu acho que de todos os personagens que existem no livro, talvez ele seja o que com quem eu mais me identifique, que é um rato. Então, Hip Chip, o nome dele, a tradução em português ficou assim, né? Hip Chip. E ele é um rato bem, como posso dizer, entusiasmado. Ele tem muito forte o seu senso de propósito. Não sei quantos já viram Crônicas de Nárnia, já leram os livros, então é uma história de fantasia, é uma fábula onde os animais falam, eles têm vida e eles, enfim, são personagens que fazem parte da história. E esse ratinho, ele é um guerreiro, ele tem espada, ele tem toda a característica, o estereótipo, né, o arquétipo de um guerreiro. E ele tem muito vívido na mente dele qual é o seu propósito, de lutar por aquilo que ele acredita, de fazer, de exercer a sua missão, uma vez que ele é descendente dos ratos que roeram as cordas de Aslan quando ele ressurgiu. E ele tem esse senso de propósito muito forte dentro dele, mesmo sendo um ser tão pequeno. E a espada dele é o que ele tem de mais precioso, e por vezes no livro isso fica muito claro. Ele não se separa da sua espada em momento algum, por ter essa convicção de que ele é um guerreiro, de que ele é um personagem importante na história, de que o seu papel é importante, mesmo ele sendo um ser tão pequeno. E durante o livro, ele tem algumas frases e algumas falas que fica muito nítido qual é o propósito dele. O propósito dele é ir para leste, é navegar para leste, rumo ao país de Aslan, que simboliza ali o paraíso, simboliza o céu. E por vezes ele fala, o meu destino é o leste. O meu destino são as águas do leste, eu quero ir para o país de Aslan, e nada vai me tirar isso. E aí, lá no finzinho do Peregrino da Alvorada, que é o 5º livro, ele finalmente chega ao leste, ao país de Aslan. E quando ele está prestes a entrar, ele pega a sua espada, que é símbolo de sua bravura, e ele lança no mar e diz, eu não preciso mais dela. Aquilo que ele não deixava ninguém pegar, aquilo que era o símbolo do seu propósito, ele lança no mar e diz, eu não preciso mais disso. E aí ele fez amigos ali, ele tem uma amizade com os personagens principais, e todo mundo naquele clima de despedida. E aí ele vai se despedir dos seus amigos, e o livro diz a seguinte frase, ele diz, despediu-se deles, dos seus amigos, tentando parecer triste, mas estremecia de felicidade. Ele deixou tudo para trás. E tem a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar um pouco sobre conversão e sobre aquilo que a conversão traz nas nossas vidas. E uma das coisas que a gente perde com mais facilidade, que a gente ganha na conversão, que a gente adquire na conversão e a gente perde com mais facilidade, é esse senso de que
aquilo que nós conquistamos, que aquilo que nós temos de mais valioso para nós, que aquilo que para nós é símbolo do nosso propósito muitas vezes, diante de algo tão magnífico como o Senhor, como Cristo Jesus, isso se reduz a nada. Que aquilo que muitas vezes a gente tem como senso de propósito diante do Senhor se torna fácil de deixar, porque o Senhor é muito maior, é muito melhor do que aquilo que nós conquistamos. O nosso Deus é um símbolo muito maior de vitória para nós do que as nossas pequenas conquistas aqui nessa terra. A gente vai falar sobre um personagem muito conhecido, que tinha muitos títulos, que tinha muito poder, mas que em determinado momento de sua vida considerou isso como nada, a partir do encontro que ele teve com Cristo Jesus. E a gente vai falar um pouco sobre isso, irmãos, porque hoje em dia a gente vê muitas pregações, a gente lê muitos livros e tem muitos sermões que falam sobre como a gente tem que ser feliz, como a nossa vida aqui deve ser uma vida realizada, como a nossa vida aqui deve ser uma vida de procurar nossos desejos, de buscar a felicidade. E muitas vezes isso entra no Evangelho e é vendido um falso Evangelho que promete uma falsa felicidade, uma falsa alegria, um falso contentamento, que Cristo Jesus nunca disse que nós iríamos ter aqui nessa terra. E essas coisas muitas vezes nos fazem tirar o foco daquilo que verdadeiramente importa, que é a nossa pátria celestial. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, Atos capítulo 9, peço que você acompanhe a leitura. A gente vai ter aí como base do capítulo 1, do verso 1, até o verso 19, mas a primeira leitura vai ser feita do verso 1 até o verso 9 somente. Amém? Diz assim o texto: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Amém. Vamos orar. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque a tua luz um dia brilhou sobre cada um de nós. Te louvamos, Senhor, porque fomos expostos à maravilha que é o teu reino, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Te louvamos, Senhor, porque muitas vezes, através da tua palavra, o Senhor vem nos lembrar e o Senhor vem nos trazer de volta, Senhor, para a realidade de que o real, a realidade, aquilo que de fato importa não acontece nesse mundo, mas acontecerá no vindouro, quando estaremos eternamente contigo. Senhor, que a tua palavra possa falar com cada um de nós nessa noite, que possamos, Senhor, nos colocar aqui nos nossos lugares de dependentes de ti, de carentes da tua graça, de maneira que possamos sair daqui transformados pela tua palavra, Senhor. Vem, Pai, edificar a tua igreja e que teu nome seja glorificado em meio ao teu povo, é o que te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, recentemente eu tive a oportunidade aqui de trazer uma outra palavra, que também era no livro de Atos, ali no capítulo 2, onde a gente falou um pouco sobre como a igreja estava crescendo e algumas características desse crescimento da igreja. E é basicamente essa temática que vai nortear todo o livro de Atos. Jesus, que através do seu Espírito Santo guia seu povo para fazer conhecido o seu nome em todas as nações. Então, quando a gente vê lá o capítulo 1, Jesus diz isso para os seus discípulos: olha, eu estou indo, mas vocês vão ficar aqui, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, assim aconteceu. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os seguidores de Jesus que estavam reunidos,
Diz o texto que naqueles momentos haviam muitas pessoas que eram de Jerusalém e eram também estrangeiras, e cada uma ouvia falar a sua própria língua naquele ambiente ali onde estavam reunidos os discípulos do Senhor. E naquele dia foram agregadas muitas pessoas, a igreja foi crescendo e crescendo, e esse é um dos eventos mais marcantes da história da igreja, se não o mais marcante, o dia de Pentecostes, quando a igreja marca ali o início da proclamação do Evangelho para todas as nações. Esse evento de Pentecostes mostra para nós o poder do Evangelho de Cristo no meio da igreja. E a partir disso, a mensagem do Evangelho vai se espalhando, começou a se disseminar. A igreja foi crescendo, as pessoas foram compartilhando o que tinham, viviam em comunhão uns com os outros, e isso fazia parte daquilo que eles receberam de Cristo. A igreja crescia, seus membros cresciam, eles eram desapegados de suas posses, porque eles entendiam que Cristo estava vindo a qualquer momento, então eles não tinham apego a nada, porque na mente deles Cristo estava voltando ainda naqueles dias, então eles não retinham nada, eles compartilhavam tudo. Mas havia um grupo que não se agradava disso, desse movimento, e nós o conhecemos bem: fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, anciãos, mestres da lei, autoridades judaicas, começaram a ficar ressentidos com os fatos de os discípulos de Jesus estarem ensinando e proclamando o reino de Deus, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, algo que eles não acreditavam, e isso foi gerando um problema, até que isso resultou na prisão de Pedro e João, ali no capítulo 4. E a partir disso a coisa vai ficando um pouco mais séria, porque agora os seguidores de Jesus entendiam que seguir a Jesus podia ser sinônimo de ser preso. E embora Pedro e João tivessem sido libertos, as autoridades religiosas estavam sempre observando, assim como eles fizeram com Jesus e seu ministério, eles continuaram observando os seguidores de Jesus, procurando um momento, um meio para poder reprimi-los, levá-los à prisão e muitas vezes até mesmo à morte. Assim foi na vida de Estevão, a coisa foi se agravando até chegar em Estevão, que depois de pregar o evangelho de Jesus diante do Sinédrio, fez as autoridades religiosas rangerem de raiva e levaram ele a um apedrejamento. A coisa agora estava ficando ainda mais séria, porque seguir a Cristo poderia significar ser morto. Assim, Estevão se tornou o primeiro mártir da igreja, porém, como bem disse Tertuliano, o sangue da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. A igreja continuou crescendo. A morte de Estevão fez com que alguns cristãos fossem para a Judéia, outros para a Samaria, e isso cumpriu o que Cristo havia dito, que a palavra dele iria se espalhar pela Judéia e pela Samaria. As coisas muitas vezes não acontecem como a gente imagina, mas aconteceu como o Senhor quis. Através da morte de Estevão, os cristãos se espalharam, e com isso a palavra do Senhor se espalhou. A igreja foi crescendo. Se eles achavam que iam acabar com a igreja, eles fortificaram a igreja, porque a igreja foi crescendo à medida que a graça de Deus operava sobre cada um daqueles irmãos. Mas, ainda dentro da narrativa da morte de Estevão, somos apresentados a um personagem muito conhecido. Quem é? Saulo ou Paulo. A gente vai chamar ele de Paulo aqui para poder ficar mais fácil, tá, gente? Porque Saulo e Paulo são a mesma pessoa, então, só para facilitar aqui a compreensão, e a gente conhece ele mais como Paulo. Somos apresentados então a Paulo, um bom homem? Não. Paulo aparece 3 vezes antes do nosso texto de base. A primeira menção ao nome de Paulo, ou Saulo, como vai aparecer antes, apresenta ele segurando as capas das testemunhas que apedrejavam Estevão. Vai dizer aí, no capítulo 7, verso 58, e expulsando da cidade o apedrejaram, as testemunhas deixavam as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. A segunda menção de Saulo diz que ele consentiu com a morte de Estevão, ele era a favor da morte de Estevão. E a terceira menção vai dizer que ele queria destruir a igreja. Olha isso. Ele queria destruir a igreja. É o que vai dizer aí, capítulo 8, verso 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Ao que tudo indica,
temos diante de nós um grande vilão surgindo na história da igreja. Ao que tudo indica, pinta-se aqui um quadro de um excelente vilão de um bom filme, que aparece ali com pinceladas de crueldade, que aparece ali sendo consentindo com a maldade, desejando destruição e morte. E assim, depois de alguns acontecimentos que vão contribuir mais ainda para o crescimento da igreja, nós somos apresentados então à nossa narrativa de hoje, que começa no capítulo 9. Nós não precisamos fazer uma pesquisa histórica ou arqueológica para saber quem é Paulo, porque ele mesmo, em vários momentos, vai se apresentar, ele expõe suas credenciais. Ele era natural de Tarso, capital da Cilícia. Ele recebeu a sua instrução religiosa aos pés de Gamaliel, um grande mestre da palavra, um notável mestre da lei, que era membro do Sinédrio e era muito respeitado entre as autoridades religiosas. Paulo era um judeu raiz, como se costuma dizer hoje. Como ele mesmo disse em sua carta aos Filipenses, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, a sua ficha era impecável. Mas havia um probleminha na lista de Paulo. Qual é esse problema? No mesmo momento, em Filipenses, vai dizer que, o verso 6, parte A de Filipenses 3, vai dizer que, quanto ao zelo, Paulo era perseguidor da igreja. Lembra daqueles fariseus que perseguiam Jesus no seu ministério? Aqueles caras chatos? Esse era Paulo. Só que ele fazia isso com os discípulos do Senhor. Paulo era esse que procurava um momento, uma oportunidade de encarcerar aqueles que eram do caminho, aqueles que eram seguidores de Jesus. Para eles, para aquelas autoridades religiosas, matar Jesus não tinha sido suficiente, eles queriam exterminar com qualquer vestígio desse movimento que estava crescendo ali naquela região, de dizer que Jesus era o Filho de Deus, de que ele era o Messias prometido, e que eles queriam acabar com isso. E Paulo era um desses comandantes, daqueles que estava à frente desse movimento. Eles queriam exterminar qualquer vestígio desse Jesus Nazareno que fez esse alvoroço todo em Jerusalém. É por isso que o verso 1 vai dizer que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele aspirava morte. Paulo era como um animal selvagem em busca de sua presa. A expressão do texto, respirando ameaças, no original tem justamente o sentido de um animal selvagem bufando de raiva. A figura que traz o texto original. Esse era o sentimento de Paulo em relação aos discípulos de Cristo. Raiva, ódio, ira. A conversão de Paulo é relatada em outros dois momentos, Atos 22, a partir do verso 4, e Atos 26, a partir do verso 9. Porém, nessas outras duas narrativas, é Paulo quem faz o relato da sua conversão, não é em terceira pessoa, mas em primeira pessoa. E aí, em todos esses relatos, a ideia é a mesma, de que Paulo era como um animal feroz em busca de uma presa. Paulo era esse animal feroz em busca daqueles que eram seguidores de Jesus. E ele, não satisfeito com as perseguições que estavam acontecendo em Jerusalém, ele quer mais. Ele quer expandir essa perseguição, e é por isso que vai dizer o texto que ele foi pedir cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Então, não satisfeito com o que estava acontecendo em Jerusalém, com as perseguições que estavam acontecendo lá, Paulo busca essa autorização para ir a Damasco. Então, ele, tendo ali a ficha dele impecável, ele procura aquele que era o cabeça do Sinédrio, o sumo sacerdote, e aí ele tinha autoridade para mandar Paulo para Damasco, então Paulo vai até ele e ele consegue isso. Como a gente já falou, o currículo de Paulo era muito bom, um judeu exemplar, irrepreensível quanto à lei. O seu pedido foi atendido, ainda mais por ser o desejo em comum entre aquelas autoridades. Não era só Paulo que queria aquilo,
outras pessoas também queriam, outras autoridades queriam que aquela perseguição continuasse, então Paulo vai, busca essa autorização e facilmente consegue. Agora, entenda uma coisa, meus irmãos, essa perseguição não era pacífica. Não se tratava de uma pesquisa tipo IBGE, bate na tua porta, você é cristão? Sou. Então, beleza, deixa eu colocar na tua ficha que tu é cristão, porque você vai perder alguns direitos. Não. A coisa era violenta, meus irmãos. Veja o que aconteceu com Estevão. Ou veja você o que o próprio Paulo descreve a respeito de suas ações. Eu gostaria de ler esse texto no capítulo 26, verso 11. O próprio Paulo, falando sobre as suas ações em relação aos cristãos, ele vai dizer: muitas vezes os castiguei em várias sinagogas, obrigando até mesmo a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Os castiguei e obrigava a blasfemar. E eu pergunto a você, como é que você obriga alguém a blasfemar, irmãos? É fazendo carinho na pessoa? É pedindo gentilmente, blasfeme, por favor? Não. É com tortura, é com violência. Algo muito semelhante ao que nossos irmãos passam hoje em países perseguidos, sofrendo violência em nome do Senhor, onde muitos dizem, nega o teu Deus, ou você morre. Esse era Paulo. E essa era a intenção dele em Damasco, era expandir essa perseguição, era prender ainda mais alguns que pudessem ser seguidores de Jesus. Mas, meus irmãos, essa história não é sobre Paulo, ela é sobre Jesus. Essa história não é sobre Paulo, mas ela é sobre o poder transformador do Evangelho, que pode transformar um homem tão vil como Paulo em um grande missionário da história da igreja. Nessa história não é Paulo, não é o sumo sacerdote e nem qualquer outra autoridade religiosa que vai determinar o que vai acontecer, porque a palavra final vem do Senhor. É Ele quem escreve a história, não Paulo. A história obedece o som da voz do Senhor, aquele que criou todas as coisas. A história vai seguir o curso daquilo que o próprio Deus quer que aconteça, e não aquilo que as autoridades religiosas queriam que acontecesse. Então, versos 3 e 4 vão dizer que enquanto ele seguia pelo caminho, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, ou Paulo, recebeu a autorização dos seus líderes para perseguir os cristãos em Damasco. Mas ele não recebeu a autorização do Senhor. Não é isso que vai dizer o provérbio? O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O desejo de Paulo era perseguir os seguidores de Jesus, mas o que ele não sabia era que Jesus estava perseguindo ele primeiro. Paulo tem um encontro com Jesus, ou Jesus se encontra com Paulo. E a maneira como Jesus se apresenta para ele é muito semelhante a alguns outros episódios, principalmente ao que acontece no Monte da Transfiguração, quando a face de Cristo também brilha e também há uma voz que vem dos céus e fala com aqueles que estavam ali presentes. E qual foi a reação de Paulo? Ele cai por terra. E aqui eu sinto de desapontar, mas ele não cai do cavalo, nem do camelo. O texto não diz. Só diz que ele caiu, ele podia estar até a pé. O fato é que ele não consegue se manter de pé diante daquela voz, diante daquela luz que brilha sobre ele. E não é semelhante ao que acontece no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, que ao ouvir aquela voz que vem dos céus, eles se jogam no chão, cheios de temor. O que acontece, irmãos, é que na presença do Senhor, convicções são desfeitas, paradigmas e pressupostos são desfeitos, porque o Senhor desfaz tudo isso. Na presença do Senhor, meus irmãos, não há quem consiga ficar de pé. E se a aparição de Jesus foi semelhante ao que aconteceu no Monte da Transfiguração, então a reação de Paulo também foi semelhante.
Ele se prostrou com o rosto em terra. Ele cai no chão, sem entender o que está acontecendo. Paulo esteve presente e ele consentiu com a morte de Estevão. Estevão, que enquanto era apedrejado, orava por seus inimigos e dizia: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo, não leve em consideração o pecado deles. E talvez naquele momento isso tenha parecido um delírio de Estevão na perspectiva de Paulo. Quando Estevão olha para os céus e diz: eu vejo a glória do Senhor e vejo Cristo se assentando à direita de Deus Pai. Para Paulo talvez aquilo tenha sido um delírio, mas agora essa glória se revela diante dele e ele não consegue ficar de pé. Quando a luz de Cristo brilha sobre nós, meus irmãos, tudo é reduzido a nada. A partir daquele momento, Paulo iria entender perfeitamente por que é que Estevão não se calou diante do Sinédrio, porque ele permaneceu firme na sua crença em Cristo Jesus, porque ele orava por seus inimigos. A oração de Estevão foi respondida. Paulo não foi condenado por apedrejar Estevão. Antes, ele encontrou graça na presença do Senhor. Agora, faço uma pergunta para você, irmãos. Do ponto de vista prático, a quem Paulo estava perseguindo? Era Jesus? Bom, se a gente olhar no verso 1, vai dizer que ele respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Então, por que Jesus disse isso? Por que Jesus diz que ele está perseguindo Jesus e não os seus seguidores? Bem, a resposta é simples, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que Cristo é o cabeça, e se ele é o cabeça, ele é a cabeça de algum corpo. E qual é o corpo de Cristo? A igreja, os seus seguidores. E como um bom rei, como um bom comandante, Cristo cuida do seu corpo, Cristo cuida da sua igreja. Portanto, todo aquele que persegue a igreja também persegue Jesus, porque Jesus e a igreja estão ligados uma coisa na outra. O próprio Jesus luta a favor do corpo para que ele não pereça, e graças a Deus por isso, irmãos. No fim das contas, Paulo estava perseguindo Jesus, porque Paulo estava perseguindo o corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo, que pensava ser servo, era um perseguidor do Deus a quem ele pensava servir. Paulo, assim como a maioria dos fariseus, autoridades religiosas daquela época, no fim das contas, adoravam a si mesmos e as suas convicções. Adoravam a si mesmos e o seu apego à lei de Moisés, a sua fidelidade à lei de Moisés, que na verdade era vaidade. Era como um sepulcro caiado, o próprio Cristo fala isso, que é lindo por fora, mas por dentro esconde podridão. No fim das contas, Paulo era como um deles. Adorava a si mesmo, era servo de si mesmo. Nós conhecemos a história de Paulo e como ela se desenvolve, nós conhecemos toda a sua teologia a respeito da graça de Deus que ele vai desenvolver em suas cartas. A gente conhece quem Paulo se tornou, a sua perseverança, a sua fidelidade, a sua resistência, a sua resiliência. E a pergunta é, quem pode transformar um homem tão vil em um homem tão santo? O mesmo que transformou eu e você, meus irmãos. A graça de Deus. Cristo Jesus e o seu sangue precioso. A luz da graça de Deus brilhou sobre Paulo, assim como ela brilhou sobre cada um de nós no dia da nossa conversão. Mas Paulo ainda estava confuso naquela situação e ele pergunta: quem é o Senhor? E a resposta foi: sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Paulo não reconheceu quem estava falando com ele. Perceba que a palavra Senhor aqui vem com letra minúscula, o que indica que se trata de uma abordagem reverente apenas. Tipo, Senhor como algo reverente, como algo corriqueiro, não como um reconhecimento de autoridade. Ele não sabia quem estava falando com ele. Mas ele não poderia ter feito uma pergunta melhor. Quem é o Senhor? Era a pergunta que Jesus queria responder. Então Jesus se revela a ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo, pensando ser extremamente zeloso com as coisas de Deus, se tornou
opositor e perseguidor do próprio Deus, a quem ele pensava estar obedecendo. Aquele que segura a capa de testemunhas de um apedrejamento de um cristão, aquele que consentiu com a morte de um cristão, aquele que desejava destruir a igreja, aquele que, como um animal, bufava, desejando a morte dos cristãos, agora está diante de Cristo Jesus. Porque Cristo pode, irmãos, e Cristo faz. Amém. Ele pode transformar alguém como Paulo, e ele faz, assim como ele fez. Amém. Essa narrativa, irmão, deixa muito claro para nós que não somos nós quem escolhemos a Cristo, é Ele que nos escolhe. Amém. Todos nós, desde o dia do nosso nascimento, somos inimigos de Deus até que Ele nos chame. Todos nós nascemos com a marca do pecado que nos faz naturalmente opositores a Deus até que Ele nos limpe dessa marca e nos purifique com o seu sangue. Perceba que a salvação não é por mérito, irmãos. Que mérito tinha na vida desse homem? Se fosse por merecimento, Paulo talvez fosse o primeiro a ir para o inferno, por ser um fiel opositor à igreja. Mas a graça do Senhor operou na vida dele mesmo assim, porque não é por mérito, é por graça. Não é por aquilo que a gente escolhe fazer ou por aquilo que a gente deseja, é por aquilo que o Senhor nos concede de graça. A luz de Cristo brilhou sobre Paulo e era hora de mudar a sua vida. Era hora dele se converter. Perceba que não há uma segunda opção nas palavras de Jesus. Ele diz, olha, eu sou Jesus a quem você persegue, e já vai me dar uma ordem, levante-se. Assim como ele fazia com aqueles a quem ele curava, vai, não peques mais, levante-se, toma teu leite e anda, vai, não peque mais. Agora ele faz com Paulo, levante-se, vá até a cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. E por que isso, irmãos? Porque o chamado de Cristo é irresistível. Mesmo para alguém como Paulo, diante da voz do Senhor, ele não pode resistir, ele obedece, ele se rende. Nós não conseguimos, irmãos, nos negarmos a obedecer uma ordem de alguém tão santo como o Senhor. A santidade de Deus nos obriga a fazer a sua vontade, porque nós, sendo pecadores, nunca tivemos acesso a algo tão santo como o Senhor. Por isso, quando Ele se revela a nós, quando Ele se manifesta a nós, isso é irresistível, porque nós nunca vimos tanta santidade. A partir de agora, então, tudo seria diferente na vida de Paulo. E a cena não impactou apenas Paulo, mas também aqueles que estavam diante dele, junto com ele na sua missão. Vai dizer o texto que os homens que viajavam com ele ficaram emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Então Paulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Então, como já vimos, a conversão de Paulo ela é descrita em outros 2 momentos, em Atos 22 e também em Atos 26. E em cada uma dessas narrativas, algo muda em relação ao comportamento dos companheiros de viagem de Paulo. Então, de acordo com o capítulo 26, verso 14, vai dizer que eles se caíram por terra de acordo com aquilo que eles viram, e o capítulo 22 vai dizer que eles viram a luz, mas não ouviram a voz. Então é um pouco diferente do que acontece aqui, mas, de qualquer modo, a intenção de Lucas ao escrever esse texto é dizer que a revelação que aconteceu foi só para Paulo, não foi para seus amigos. Somente Paulo recebeu em totalidade aquilo que aconteceu naquele momento, somente Paulo teve acesso à luz, somente ele ouviu a voz, somente ele recebeu uma missão. A revelação foi específica, foi somente para Paulo. E aqui é mais um dos pontos da graça de Deus que se manifesta a quem Ele quer. No nosso texto, a reação daqueles homens, então, foi se emudecer diante do que aconteceu. Paulo, por sua vez, após ser impactado por essa forte luz, ele abre os olhos e não pode ver nada. É como quando a gente olha para o sol e fecha os olhos por não suportar a claridade que entra. É o que aconteceu com Paulo, e quando ele abre os olhos de volta, ele não conseguia enxergar nada. Assim,
Aquele que saiu de casa como um animal selvagem em busca de sua presa, agora se encontrava na condição de um velho cachorro que precisa de seu dono para guiá-lo porque ele não consegue enxergar. A graça de Deus nos constrange, ela nos humilha. Ela nos coloca no nosso lugar, irmãos. Amém. Mas a comitiva seguiu para Damasco, por ordem do Senhor. Agora não mais em obediência aos líderes religiosos, mas em obediência ao próprio Cristo Jesus. A partir de agora, as coisas seriam diferentes na vida de Paulo, porque onde a luz de Cristo brilha, meus irmãos, nada fica como antes. E uma evidência disso vai acontecer no versículo 9, que a gente acabou de ler aqui, quando a gente já se depara com um simples gesto de Paulo diante daquilo que aconteceu. Diante de tudo isso, a primeira reação dele é fazer um jejum. 3 dias sem comer e sem beber. Isso não ocorre por conta da reação ao que ele viu, mas por percepção do que ele viu. Não foi uma reação espontânea como a sua cegueira, mas foi uma reação voluntária. Ele ficou sem comer e sem beber durante 3 dias. Um pequeno gesto que simboliza aquilo que seria o estilo de vida daquele que mais tarde foi chamado de apóstolo Paulo. Um pequeno gesto que simbolizava o que a partir daquele dia seria a sua filosofia de vida, a autonegação, a entrega total ao serviço do reino de Deus. E o que acontece em seguida? Bom, a gente entra na outra parte do texto. Vai dizer o verso 10 e 11 que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias? Ao que esse respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando, e numa visão viu um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Por enquanto, só até aí. Ananias, então, é apresentado como um discípulo, um seguidor de Jesus que morava em Damasco. Veja você, Paulo queria ir para Damasco perseguir os cristãos. Agora nós somos apresentados a um cristão que mora em Damasco. Parece a oportunidade perfeita para Paulo, não? Mas Paulo não era mais o mesmo. Fica nítido para nós que Ananias era um servo do Senhor pela maneira como ele se comporta ao ouvir a voz de seu mestre. Algo muito semelhante ao que acontece com Samuel, que ao ouvir a voz de Deus diz: Eis-me aqui, Senhor. Essa é a mesma resposta de Ananias. Ao ouvir o Senhor, ele diz: Eis-me aqui. Diferente daquele Paulo, perseguidor da igreja, que ao ouvir a voz do Senhor não entende quem está falando com ele. Ananias é um servo do Senhor, ele sabe quem está falando com ele, ele sabe que é o seu mestre. Ele diz: Eis-me aqui, Senhor, como quem está disposto a fazer a sua vontade. Mas, meus irmãos, Deus, sendo amor, justo, bondade, graça e misericórdia, sendo nosso Rei, nosso Senhor e Salvador, nos amando incondicionalmente, mesmo assim, muitas vezes, o Senhor nos coloca em tarefas difíceis. Ananias diz: Eis-me aqui, Senhor, mas sem fazer ideia do que viria depois. E que tarefa era essa que Jesus estava pedindo para ele? Bom, ele deveria se encontrar com Saulo de Tarso. Lembre-se, Ananias não tem o livro de Atos. Ananias não estava na presença de Paulo, ele não sabe o que aconteceu. Para ele, Saulo de Tarso ainda é aquele homem vil que bufa como um animal atrás de cristãos para persegui-los e prendê-los. Sabe-se lá se Paulo, na sua rota de viagem, já não tinha a casa de Ananias marcada para poder fazer uma visita e torturá-lo até que ele negasse a sua fé. E o que Jesus diz? Ananias, vai lá e se encontra com ele. Jesus, na sua ordenança, já mostrou para Ananias que Paulo tinha mudado. O Senhor diz que ele está orando e que ele teve uma visão dada pelo Senhor. Bom, isso deve ser algum indicativo, mas mesmo assim, Ananias não fica muito satisfeito com esses pequenos indicativos. Ele parece não ter entendido muito bem isso, porque
A sequência do texto vai dizer que Ananias, porém, respondeu, verso 13, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, e que mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. As notícias chegaram a Damasco. Perceba você que esse negócio de notícia correr rápido não é de hoje. Chegou em Damasco a notícia de que Paulo estava chegando. Ao que tudo indica, já era esperado que os crentes no Senhor estavam se preparando para a chegada de Paulo em Damasco, por conta das suas autorizações que ele recebeu do sumo sacerdote. E o fato de Ananias saber quem é Paulo o encheu de temor. O fato de o Senhor o enviar até a presença de Paulo encheu o seu coração de temor. E perceba, isso aqui não é um ato de desobediência ou de rebeldia de Ananias, é um ato de lucidez. Senhor, tem certeza que é esse mesmo? É o de Tarso? Não é o outro, não? Ananias usa dois termos aqui para se referir ao povo de Deus. Ele diz teus santos e aqueles que invocam o teu nome. Afinal de contas, os seguidores de Jesus só foram chamados de cristãos em Antioquia. E isso acontece lá no capítulo 11. Então, até aqui, eles eram chamados daqueles do caminho, ou algumas outras nomenclaturas como essa, os santos do Senhor, aqueles que invocam o nome do Senhor. São esses a quem Paulo perseguia. São esses a quem ele quer mal. É o que Ananias pensava. E se nos colocarmos no lugar dele, irmãos, perceba a dificuldade de obedecer esse chamado de Jesus. Imagine você, Jesus aparecer no seu quarto hoje e te falar, olha, eu vou te enviar em missão para a casa de um ser humano que é perseguidor vil dos cristãos, lá no Oriente Médio. A sua casa está cercada de armas. Seu histórico é de perseguir vários cristãos e já matou vários. Você vai lá fazer uma visita para ele. Quem gostaria? Estou de fora, sim. Obrigado. Portanto, não julgue Ananias. Mas, meus irmãos, essa história não é sobre Paulo. Não é sobre Ananias. Essa história é sobre Cristo Jesus e o poder transformador do Evangelho. Veja o que vai dizer em seguida, versos 15 e 16. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Glória a Deus. Ao Senhor pertence, irmão, a salvação. Aquele que antes perseguia, agora seria perseguido. Aquele que antes causava sofrimento, agora seria martirizado. E veja, não se trata aqui de um Deus tirano que quer se vingar de Paulo daquilo que ele fez. Não é um Deus tirano que quer retaliação por conta das atitudes de Paulo, não. Aqui, irmãos, se trata de um Deus gracioso. Amém. E que tamanha graça permitiu que Paulo fizesse parte dos sofrimentos de Cristo, porque isso é dádiva. Amém. Deus está concedendo a Paulo a revelação de Cristo Jesus e a sua obra salvadora que é capaz de nos fazer suportar as aflições desse mundo. A mesma graça que pairou sobre Estevão, que o fez suportar um apedrejamento, agora pairava sobre Paulo, que seria perseguido pelo nome do Senhor. Se Paulo pensava que ele iria contribuir para extinguir o nome de Jesus, ele vai ser um dos maiores responsáveis por espalhar o nome do Senhor por toda a terra. Porque, meus irmãos, a história pertence ao Senhor. Ele governa todas as coisas, é Ele quem decide quem vai fazer o quê e quando vai fazer o quê. Não somos nós, irmãos, Deus age como Ele quer. A história obedece ao som de sua voz. Como não confiar num Deus desse, irmãos, que transforma um homem como Paulo em um fiel pregador da palavra? É um dos maiores contribuidores para a teologia que temos hoje.
Esse é o nosso Deus, irmãos. E diante da resposta do Senhor, então, Ananias foi ao encontro de Paulo. É o que diz a sequência do texto. Verso 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se, foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Ananias foi até a presença de Paulo. E depois de tudo aquilo que ele ouviu da parte do Senhor, já não resta dúvidas de que Paulo era outro. E como que Ananias aborda Paulo? Irmão. Gente, meu Deus do céu, o Evangelho é algo realmente muito poderoso. Amém. Prometi para mim que não ia chorar hoje, não estou me controlando, tá? Mas, meus irmãos, isso aqui é o tipo de coisa que me constrange muito, porque perceba que um homem cheio de temor na sua casa, tranquilo, sem fazer nada, recebeu a ordem de visitar um ex-perseguidor da igreja sem tê-lo visto, sem tê-lo conhecido. Ele só conhecia a sua fama de que ele era um homem ruim e que perseguia os cristãos. Mas ele confiou na palavra do Senhor. Amém. E quando se encontrou com Saulo, ele diz: Paulo, irmão, somos parte da mesma família, adotados pelo mesmo pai. Paulo foi tocado por Ananias, que através da ação do Espírito Santo curou a sua cegueira. E assim como aquele cego que foi curado por Jesus, que por um momento enxergou os homens como árvores e depois passou a ver nitidamente, Paulo, que tinha sua visão embaçada a respeito do reino de Deus, ele que tinha sua visão limitada a respeito do reino de Deus, das suas leis, agora foi curado. E ele pôde ver claramente a revelação de Deus Pai através de Cristo Jesus, a quem o próprio Paulo vai dizer mais tarde que ele é a imagem do Deus invisível. Amém. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. As escamas saíram dos olhos, ele viu a face de Cristo e ele disse: esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, aquele em quem tudo subsiste, esse é o Senhor a quem eu sirvo. Que narrativa, meus irmãos, meu Deus do céu. O que faz um homem como Paulo se tornar o maior missionário da história da igreja? E aqui eu estou caminhando já para o nosso desenvolvimento e a parte final. O que é capaz de tornar, irmãos, um perseguidor da igreja em um fiel anunciador do evangelho, defensor da igreja? O que faz um torturador de cristãos se tornar um mártir fiel? É o mesmo que pode nos transformar, irmãos. É a graça de Deus, é o poder de Deus. Eu pergunto para você, meus irmãos, que força humana é capaz de fazer isso? Que força humana, que psicologia humana, sem querer ofender os psicólogos, mas que psicologia humana é capaz de transformar a mente de um homem dessa maneira? Não tem como. É só a graça de Deus. Quando a gente lê as primeiras vezes que Paulo é mencionado, como já dissemos antes, ao que tudo indica, pintava-se um quadro de um terrível vilão, de um terrível perseguidor da igreja, mas o nosso olhar sobre a obra, meus irmãos, é limitada. Parafraseando Estênio Márcios, quando se vê pelo lado certo, muda-se a expressão do rosto. Somos expostos, então, a uma obra de arte completa para a honra e glória do Senhor Jesus. Do início ao fim, uma obra de arte cuja cor predominante é o vermelho do sangue de Cristo. O grande artista, Cristo Jesus, nosso Senhor. É exatamente isso que acontece hoje, quando a gente lê a história de Paulo. Quando a gente lê lá no comecinho que ele consentiu com a morte de Estevão, que ele estava ali, que ele achou aquilo ali de bom tom, que ele queria destruir a igreja. Quando a gente lê isso, a gente dá um sorrisinho de canto de rosto, porque a gente já viu o quadro completo. A gente sabe como a história termina. A gente sabe que o desejo dele era destruir a igreja, mas que a sua missão foi expandir a igreja. Amém.
a gente vê pelo lado certo e aí logo muda essa expressão do nosso rosto e glorificamos a Deus pela vida de Paulo. Porque a gente sabe como a história termina. Pense um pouco, meus irmãos, e veja a experiência de Paulo. Como se dá a sua conversão? Você já parou para pensar nisso? Você estaria disposto, meu irmão, a servir a um Deus que no primeiro encontro com você te faz cair no chão humilhado? Você estaria disposto a seguir a um Deus cujo jeito dele te convidar para segui-lo é dizer que você vai sofrer por causa do seu nome? Você estaria disposto a servir a um Deus cujo primeiro ato dele na sua vida é te deixar cego? Isso se parece com as abordagens de hoje, irmãos? Isso se parece com o evangelho que a gente escuta hoje? Imagine você colocar uma placa aqui na frente: venha para o Senhor e fique cego 3 dias. Venha para o Senhor e fique 3 dias sem comer. Venha para o Senhor para sofrer por causa do seu nome. Quem é que viria? Quantos estariam aqui? Quantos de nós, irmãos, não nos convertemos a partir de falsas promessas, de que seríamos felizes, de que a nossa vida iria melhorar, de que nossos sonhos seriam realizados? Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho nos mostra a santidade de Deus que está separado de nós desde Adão por causa do pecado. O Evangelho nos mostra que sacrifícios de animais e qualquer situação, ritual ou esforço humano não seriam capazes de purificar o nosso pecado. O Evangelho nos mostra, irmãos, Cristo Jesus, que veio a esse mundo para nos reconciliar com Deus Pai. Amém. O Evangelho nos mostra, meus irmãos, a realidade da cruz. Ele nos mostra as marcas nos pés e nas mãos do nosso Senhor Jesus que foram vazados por pregos. Ele nos mostra que nosso Senhor foi moído e partido na cruz do Calvário por amor a nós. Esse é o Evangelho que também nos mostra que Ele venceu a morte e ressuscitou, porque Ele é vitorioso. Amém. Isso é o Evangelho. É o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Amém. Isso é Evangelho. É saber, irmãos, que a luz que brilhou sobre Paulo brilha sobre nós. E essa luz não nos isenta de sofrimento, porque se sofremos com Ele, seremos glorificados com Ele também. Quando isso brilha em nossos rostos, irmãos, tudo é reduzido a nada. Quando o Evangelho de Cristo brilha em nossos rostos, irmãos, pouco importam os nossos títulos, pouco importam os nossos status, pouco importa a marca da nossa roupa, pouco importa as nossas rugas, o nosso cabelo branco, pouco importa se o nosso carro é um carro do ano ou não é, se nossa casa tem piscina ou se não tem, se estamos doentes ou saudáveis, se estamos mortos ou vivos, porque nós temos o Senhor. Amém. Meus irmãos, quando a luz de Cristo brilha em nós, pouco importa quantos seguidores nós temos nas redes sociais. Pouco importa quem vê nossas histórias ou quem curte nossas fotos. Pouco importa, irmãos, porque isso não é nada comparado à glória de Deus. Amém. Paulo era um homem cheio de títulos, um homem influente, respeitado. Ele mesmo diz isso na sua carta aos Filipenses. Eu já falei sobre isso. Circuncidado no 8º dia, quanto à lei, fariseu, mestre, irrepreensível. Mas sabe o que ele diz também, meus irmãos? Ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi todas as coisas, as quais considero como esterco para ganhar a Cristo. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, quantos de nós não estamos correndo atrás daquilo que Paulo chamou de esterco? É constrangedor, irmãos, o Evangelho, porque ele nos coloca no nosso lugar. Nós precisamos que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos para que sejamos capazes de enxergar a maneira como temos conduzido a nossa vida.
Muitas vezes a gente vive, meus irmãos, exatamente como Paulo vivia antes da sua conversão. Pensamos que servimos a Deus, mas servimos, no fundo, a nós mesmos. Paulo servia a si mesmo na sua vida antes de Cristo, ao passo em que o zelo pela lei o tornava vaidoso a ponto de achar que isso era suficiente, que isso fazia ele digno de fazer parte da família de Deus. O seu conhecimento, seu status fazia pensar que ele era um servo acima dos outros e, no fim das contas, servia a si mesmo. Ele perseguia os cristãos não porque isso ofendia a Deus, mas porque isso ofendia a santidade dele, porque isso ofendia a moral dele como cristão. Quer dizer, como servo de Deus, como judeu praticante. Mas e nós? Nós servimos a nós mesmos, meus irmãos, ao passo em que vivemos uma vida de vaidade, em busca de satisfação dos nossos desejos. Nós servimos a nós mesmos à medida em que pensamos que a nossa vida, que a nossa história é sobre nós e não sobre Cristo. Nós servimos a nós mesmos, meus irmãos, à medida em que fazemos de Deus o nosso mordomo, o nosso amuleto. A gente quer que Ele nos sirva, que Ele nos conceda desejos, assim como o gênio da lâmpada. Mas, meus irmãos, esse Deus mordomo é um Deus com D minúsculo, porque esse Deus mordomo é você. Assim como Paulo servia a sua vontade pensando que servia a Deus, quantas vezes não servimos a nós mesmos, irmãos, pensando em servir a Deus? Pense em suas orações. Quanto a sua oração glorifica a Deus e quanto ela diz respeito a você mesmo. Quanto suas orações dizem respeito a Deus e quanto elas dizem respeito aos seus desejos, às suas vontades. O Evangelho não é sobre nós, irmãos. É sobre Jesus. Amém. Esse mundo não pode tirar de nós a alegria da salvação e da vida eterna. Esse mundo não pode tirar de nós a perspectiva da salvação e da vida eterna. Nós temos que partir desse mundo, irmãos, assim como o Hip-Chip, tentando parecer triste, mas tremendo de felicidade. E para isso nós precisamos fazer como Paulo, que desde o momento de sua conversão, passou a viver o quê? Para a glória de Deus. Ele mesmo vai dizer, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o alvo, irmãos. Amém. Não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é aquilo que eu quero para mim, não são as minhas posses, os meus bens, o meu trabalho, minha família. Não, o alvo é Cristo e através disso desenvolve todo o resto. Amém. Eu não tenho que submeter a minha adoração ao Senhor à medida em que Ele me abençoa. Eu adoro ao Senhor. E se aprover a Ele, Ele me abençoa. Mas como fazer isso, meus irmãos? Como, então, viver essa vida? O apóstolo Paulo também responde para a gente. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Preste atenção, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria reter a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Por isso, também, Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tenho entre vocês, meus irmãos, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. Não é sobre você, é sobre a glória de Deus. É sobre Cristo sendo glorificado em nossas vidas. O Evangelho, irmãos, precisa causar em nós o mesmo que causou em Paulo. Ele deve nos humilhar. Ele deve nos cegar com a sua luz poderosa, brilhando em nossa escuridão. Ele deve nos levar ao jejum e à oração. Ele deve tirar as escamas dos nossos olhos.
Porque o Evangelho, no fim das contas, irmãos, é sobre Cristo Jesus e sua obra redentora. Talvez você já tenha experimentado, e aqui fica a primeira aplicação, talvez você já tenha experimentado a luz de Cristo brilhando em sua vida, e a pergunta que fica é, o que você tem feito a partir disso? Se há algo que esse texto vai deixar muito claro para a gente, é que quando Cristo nos encontra, a nossa vida nunca mais é a mesma. Essa história não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre Paulo, não é sobre Ananias, não é sobre Ripchip, essa história é sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí fica um termômetro. O quanto você tem investido na sua vida para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. E aqui, não é moralismo, não é legalismo, não estou dizendo aqui que você não possa almejar coisas grandes para a sua vida, não se trata disso. Mas qual é o fim último dos seus desejos? É a glória de Deus ou é a sua glória? É a glória de Deus, é exaltar o nome do Senhor ou exaltar o seu nome? Quando nós vivemos pensando em satisfazer a nossa vontade, os nossos desejos, quando a gente passa boa parte do nosso dia pensando em nós mesmos e como a gente vai se realizar naquele dia, sabe o que a gente está fazendo? A gente está vivendo em rebelião contra Deus. Porque a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus, não para nós mesmos. Quando Cristo nos chamou, meus irmãos, não foi para satisfazer nossas vontades, mas para fazer conhecido o seu nome por onde quer que formos. Por isso, talvez, os seus olhos tenham criado novas escamas que precisam ser removidas pelo Senhor. O Senhor pode fazer isso hoje, meus irmãos. E segundo, talvez você esteja aqui hoje ou nos ouvindo na gravação e seu primeiro contato com a igreja tenha sido um falso evangelho, uma falsa promessa. Saiba que viver nesse mundo como servo de Deus não te garante nada, mas te garante uma coisa. Assim como Cristo ressuscitou, você ressuscitará com Ele no último dia. E não pense você, caso você não seja convertido, que você não pode ser mudado, porque o seu passado é muito sujo, porque o que você fez é muito ruim. Veja Paulo, veja a sua história, veja o que Cristo fez na vida dele, e Ele pode fazer isso com você também. Deus chama quem Ele quer, e se você está sendo chamado pelo Senhor nessa noite, não se recuse a se humilhar diante de seus pés. Entregue-se a Ele completamente. Cristo salvou Paulo, um perseguidor da igreja, Ele pode te salvar. Concluindo, meus irmãos, o Evangelho é muito mais sobre perder do que ganhar. Quando eu fazia esse sermão, me ocorreu só uma curiosidade, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que a primeira vez que Paulo é mencionado, ele está ali segurando as capas de quem estava apedrejando Estevão. E é interessante que a segunda carta de Paulo a Timóteo é o seu último escrito registrado, há um consentimento de que essa é a sua última carta antes da sua morte. E um de seus últimos desejos para Timóteo era: traga minha capa. Veja você. Aquele que antes do Senhor tinha várias capas a seus pés. E agora, com o Senhor, ele só queria uma porque o inverno estava chegando. Ele estava sentindo frio na prisão. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, esse homem era abatido? Ele diz: alegre-se no Senhor. Novamente lhes digo: alegrem-se. Porque, meus irmãos, isso aqui é passageiro. A partir do momento em que nós nos convertemos ao Senhor, somos estrangeiros em terra estranha. Nossa pátria não é mais aqui. O chamado de Cristo para os seus seguidores é um chamado de renúncia. O chamado de Cristo é sobre lançar as nossas espadas no mar e navegar rumo ao lar celestial com um sorriso no rosto, sem sentir falta do que ficou para trás. Foi assim com Paulo, e é assim comigo, e é assim com você. E, de novo, não é um Deus tirano se vingando de nós porque nós ofendemos sua santidade, e bem que Ele poderia. Não é que Deus queria se vingar de nós, uma vez que somos pecadores, então Ele tira tudo de nós, ou nos faz passar por aflições. Não. O nosso chamado, meus irmãos, aqui é de renúncia
para que a gente não perca o foco do que aquilo que verdadeiramente importa, que é a pátria celestial. Deus nos humilha e Ele nos constrange, e Ele tira as escamas dos nossos olhos para que a gente seja capaz de viver alegremente com a convicção de que não acaba aqui, de que isso aqui é passageiro, e enquanto estivermos aqui, importa que façamos conhecidos o Seu nome e glorifiquemos o Seu nome e vivemos para a glória do Seu nome. Não importando quais sejam as consequências disso. Paulo chegou ao seu destino em Damasco. Ele saiu de casa, indo para Damasco, e ele chegou a Damasco. Mas alguma coisa mudou no caminho. Ele começa a narrativa respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E ele termina em Damasco, mas proclamando o nome de Jesus. Amém. Afirmando que ele é o Filho de Deus, é o que vai dizer aí no verso 20. 19b e verso 20. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Aleluia. Amém. Eu não sei como você saiu de casa hoje, meu irmão, mas você chegou ao seu destino, que era estar aqui. E talvez no meio do caminho ou no meio dessa pregação, Cristo tenha te transformado de alguma forma. No fim das contas, meus irmãos, o meu desejo é que você saia daqui disposto a proclamar o nome do Senhor, a dizer que Jesus é o Filho de Deus, a ter em sua mente que isso é o que verdadeiramente importa, que o Evangelho não é sobre você, é sobre Cristo Jesus. No fim de tudo, meus irmãos, a gente sabe como a história termina, e ela termina com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E aí, nós veremos a obra de arte completa. E há de se mudar a expressão de nosso rosto diante daquele que é o grande artista. E veremos aquele belo quadro com aquele borrão vermelho, que é o sangue de Cristo sobre os seus santos. Porque essa história é sobre Cristo Jesus e como Ele preserva a sua igreja, meus irmãos. É sobre o amor de Deus pelo seu povo, que nos busca, que brilha sua luz em nós, tira a escama de nossos olhos e nos faz viver da maneira correta, que é para a glória do seu nome. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor. Tá. Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez em Tua presença, te damos graças, porque a Tua palavra, Deus, não é sobre nós, ela é sobre Cristo Jesus. Ela é sobre a obra de salvação, meu Pai, que na verdade revela aquilo que nós jamais poderíamos fazer. Te louvamos, Senhor, porque a Tua luz brilha em nós, através da Tua palavra que fala conosco nessa noite. E te pedimos, Senhor, que ela venha gerar transformação em nossos corações. Que possamos sair daqui, Senhor, com a convicção de que esse mundo vai passar. De que não podemos, Senhor, gastar nossas vidas em busca daquilo que é supérfluo, em busca de títulos, ou de honrarias de homens, ou de conquistas materiais que não estejam de acordo com aquilo que a Tua palavra nos orienta. O que nos importa aqui, Senhor, é viver para a glória do Teu nome. Se trabalharmos muito, que seja para que Teu nome seja engrandecido. Se estivermos estudando, Senhor, que seja para glorificar o Teu nome com nossos estudos. Amém. Se for, Senhor, para educar nossos filhos com avidez, que seja para a glória do Teu nome, Senhor, não para a nossa glória. Não queremos ser reconhecidos por nada, Senhor, nesse mundo, a não ser por sermos servos fiéis a Ti. Queremos passar por esse mundo, Senhor, ainda que como anônimos aqui, mas conhecidos na Tua glória, com o nome escrito no livro da vida. Tira de nós, Senhor, nossas vaidades. Tira de nós, Senhor, essa arrogância de achar que estamos Te servindo quando queremos servir a nós mesmos. O Senhor não é nosso mordomo. O Senhor não é, Pai, um amuleto. Quando nos colocamos diante do Senhor, nós estamos nos colocando diante dos reis. Amém. E Senhor dos senhores. Amém.
aquele que tudo formou, que tudo criou, aquele que pelo seu sangue nos salva, nos purifica do pecado. É esse Deus que servimos. E o que poderíamos te pedir mais, Senhor? Se aquilo que de melhor poderíamos ganhar já recebemos de Ti. Te louvamos, Senhor, porque em Tua graça, Senhor, nos permite ainda fazer petições. Mas que isso não seja, Pai, a primazia. Que isso não seja, Senhor, a intenção maior em nossos corações, mas que a nossa intenção seja Te glorificar. Amém. Que a nossa maior intenção, Senhor, não seja receber a bênção, mas elevar nossas vozes a Ti em adoração, porque só o Senhor é digno de ser exaltado. Amém. A Ti pertence, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Amém. Se existimos, Senhor, e se respiramos, é porque o Senhor permite. Como diz aquela canção, Senhor, até o ar que enche nossos pulmões vem de Ti, não é nosso. Como não Te louvar, Senhor? Como não Te engrandecer? Se vivíamos no pecado e o Senhor nos resgatou, como não Te louvar, Senhor, se constantemente o Senhor nos humilha com a Tua glória, nos colocando no nosso lugar, Senhor, de pecadores, de devedores, carentes da Tua graça, do Teu poder e amor. Amém. Como não Te adorar, Senhor? O que seríamos de nós se não fosse Tua salvação? O que seríamos de nós, Senhor, se não fosse a Tua obra redentora? Mas nós nos esquecemos disso e nos apegamos tanto a esse mundo. Ah, Senhor, nós queremos a melhor roupa, nós queremos o melhor bem material, nós queremos, Senhor, viver para a nossa felicidade, para os nossos prazeres. Vem nos constranger com o Teu amor, Senhor, de maneira que a gente esteja satisfeito no Senhor. O que poderíamos desejar mais, Senhor, se temos a Tua presença em nossas vidas? O que vier, Senhor, depois é graça, é bondade, é misericórdia. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes queremos fazer o paraíso aqui nessa terra. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes buscamos a vida eterna aqui nessa terra, Senhor, mas aqui, Senhor, aqui somos peregrinos em terra estranha. Não pertencemos a esse mundo, Senhor, aqui somos estranhos, meu Deus. Aqui não podemos criar raízes, Senhor. A nossa raiz deve estar em Ti, videira verdadeira. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos quando vivemos, Senhor, demasiadamente para nós mesmos, nos esquecendo de Ti, Pai. Traz-nos de volta até a Tua presença, meu Deus. Tira as escamas de nossos olhos. Nos faz, Senhor, enxergar esse mundo e aquilo que nele há. Nos faz, Senhor, enxergar que a vida vai muito além disso que está acontecendo aqui e agora, de que um dia o Senhor virá para buscar a Tua igreja. E farão parte da Tua família aqueles que são conhecidos do Senhor. Aqueles que Te amam, aqueles que Te buscam, aqueles que Te servem de todo o coração. Que farão parte da Tua família aqueles que foram redimidos pelo Teu sangue. Obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa. Amém. Te bendizemos, Senhor, e exaltamos o Teu nome, porque não somos merecedores, mas por algum motivo, assim como o Senhor viu Paulo, o Senhor também olhou para nós. Assim como nós perseguimos o Senhor, assim como Paulo perseguia o Senhor nos perseguiu primeiro e nos resgatou com Teus laços de amor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, pela Tua graça. Muito obrigado, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a não negligenciar isso, a viver de acordo com a Tua palavra e a honrar, Senhor, o Teu chamado em nossas vidas. A fazer conhecido o Teu nome nesse mundo, porque é para isso que estamos aqui, meu Deus. É o que eu Te peço, Deus, grato por tudo que o Senhor tem feito. Bendito seja o Teu nome, porque o Senhor se importa conosco, o Senhor fala conosco. Amém. Seja exaltado, Senhor, seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Amém.